Shabbat Shalom, meus amados. Nós vamos agora examinar um texto previsto para esta Paraxá, que se encontra nos escritos nazarianos em Lucas, capítulo 21, a partir do verso 34, que diz assim a palavra do Eterno, palavras de Yeshua. Diz assim Yeshua HaMashiach: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Que maravilha, meu amado. Aqui veja bem o que o Yeshua diz para você, para mim, para todos nós. Ele diz: olhai por vós. A gente tem que olhar por nós, meus irmãos. Cuidar da nossa alma, cuidar do nosso futuro, porque o futuro teu, o futuro meu, o futuro de qualquer pessoa é eterno. Ou é eterno de muita felicidade, ou é eterno de extrema tristeza e infelicidade. Para isso, Yeshua diz: olhai por vós, porque ele sabe a diferença. Ele sabe que um vai ficar muito feliz e o outro vai ficar muito desesperado. Então ele diz: olha por vós, para que aqui na terra o vosso coração não fique sobrecarregado com os cuidados dessa vida. Se você ficar com o teu coração sobrecarregado com os cuidados desta vida, você corre o risco de perder o foco nas coisas de Adonai e ficar para trás naquele dia. Porque, às vezes, as pessoas ficam tão focadas naquele mundinho e esquecem da vida eterna, que é o principal. E olhe bem o que Yeshua diz aqui: porque o dia dele, o dia da sua volta, dia do arrebatamento, meu amado, verso 35, virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. E ele completa no verso 26, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ele fala todas essas coisas, meus irmãos. E o que ele fala nos versículos anteriores? Não só a este que eu acabei de ler, mas aos demais que estão nesse capítulo 21. Ele está falando da grande tribulação. Querido amado, para você evitar a grande tribulação, para eu evitar a grande tribulação, nós temos que nos preparar. E Yeshua diz: é possível evitar. Ele diz aqui: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas. Ora, se é possível evitar todas essas coisas, é porque o arrebatamento, meu amado, é antes da grande tribulação. Amém? Não existe dúvida. Como que vai evitar todas essas coisas, estando aqui no meio da grande tribulação, se a grande tribulação é que ele diz que é exatamente aquilo que ele falou anteriormente. E Yeshua está dizendo: tem como evitar tudo isso. Tem como evitar passar pela grande tribulação. Para isso, você tem que estar preparado, obedecendo os mandamentos do Eterno, os mandamentos da Torá e obedecendo as palavras de Yeshua. Senão você não vai evitar. Tem um aí que diz que o arrebatamento é no final da tribulação, é pós-tribulacionista. Meu amado, é até infantil esse pensamento. Por quê, querido? Porque todos nós não temos a noção, a grande maioria das pessoas, e Yeshua sempre nos diz: vigia, vigia, cuidado. Ele não estabelece um time, é ali o arrebatamento. Mas o que acontece? Se fosse pós-tribulacionista, você saberia que a partir do acordo de paz do anticristo com Israel, como está em Daniel 9:27, é só contar 7 anos de 360 que vai chegar no final da grande tribulação, meu amado. Aí é facilmente previsível, né? Então, quer dizer, é até uma questão assim, sem nexo, irmãos, o arrebatamento pós-tribulacional. Não tem como, né? Antes da tribulação, sim. Aí você tem uma situação de expectativa. Você tem que vigiar, porque logo depois virá a grande tribulação. E observe bem, em Daniel 9:27, ele fala aqui, diz assim: e ele, que é o anticristo, firmará aliança com muitos por uma semana. Você observe que aqui ele fala uma semana, mas é uma semana de anos, onde cada dia vale um ano. E na metade da semana, ou seja, passados 3 anos e meio, metade da semana, o anticristo fará cessar o sacrifício e a oblação no templo de Jerusalém, e sobre a asa das abominações virá o assolador,
e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, a grande tribulação, os 7 anos, essa semana, a 70ª semana de Daniel, capítulo 9, ela começa no acordo de paz. Então, se o arrebatamento fosse, o que não é, mas se fosse no final da grande tribulação, é só fazer o cálculozinho, mais 2.520 dias é o arrebatamento. Mas não existe isso, meu amado. Essa hipótese não existe. Por isso que Yeshua insiste lá atrás. Vigiai, porque você pode evitar a grande tribulação. Você pode ficar livre dela. Essa é a palavra. E muita gente diz, é a ideia que veio da agora, não. Yeshua HaMashiach falou com a sua boca. Você pode evitar essas aflições. Aleluia! E de que maneira? Sendo arrebatado, obedecendo a palavra, fazendo a vontade do Eterno, não carregando os seus corações com os cuidados dessa vida. Claro, você tem suas responsabilidades, mas você tem que estar ligado no arrebatamento da igreja, em obedecer a Torá, em obedecer as palavras de Yeshua. E eu chamo a atenção rapidamente, querido, que aqui em Daniel 9:27 você vê que um dia da semana equivale a um ano, que são os 7 anos da grande tribulação. Louvado seja Deus. E também tem outro detalhe interessante, eu queria chamar a atenção em Lucas 17. Lucas capítulo 17, meu amado, ele diz assim, Yeshua diz assim, em Lucas capítulo 17, ele diz assim no verso 26. Olha bem o que ele diz. Palavras de Yeshua. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre os consumiu a todos. Olhe bem o que Yeshua diz. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Isso tem uma revelação, meu amado, uma profundidade. Nós vamos ver lá nos dias de Noé para ver como que vai ser nos dias do Filho do Homem. Noé entrou na arca e depois veio o dilúvio. Mas veja bem, lá em Gênesis, capítulo 7, como é que foi isso? Gênesis 7 diz assim, depois disse o Eterno a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Agora observe bem, querido, o que ele diz aqui no verso 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Então observe, Noé entrou na arca, e aí ficaram 7 dias aqui na terra, as pessoas ímpias, na terra, como se comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, como nos dias de Noé, que Yeshua falou lá em Lucas 17. Então estavam sim se regalando com seus prazeres. 7 dias. E nós vimos lá em Daniel 9, que um dia é um ano. Então, Noé entrou na arca. Noé simboliza os salvos. A igreja de Yeshua. A igreja de Yeshua é arrebatada. Depois tem 7 dias. Esses 7 dias, que aqui diz na palavra, que Noé esperou até cair o dilúvio, ou seja, até serem consumidos os ímpios, que os ímpios ficaram 7 dias se regalando, se vangloriando, muitos até gozando de Noé, aí entrou na arca, que deu a chuva, né? Tá ele lá na arca, e devem fazendo suas orgias, seus pecados, seus adultérios, suas fornicações, e estava tudo como se fosse normal. E Noé na arca, Noé estava escondido. Aleluia! A arca de Noé, ela equivale ao arrebatamento. Esses 7 dias em que os ímpios estão na terra se vangloriando e até gozando, são os 7 anos da grande tribulação. Mas ao final dos 7 dias,
caiu chuva, derrotou os ímpios. E ao final dos 7 anos, vem Yeshua e derrota os ímpios. Aleluia! É o paralelo perfeito, meu amado. Logo, você vê que, como foi nos dias de Noé, o arrebatamento é pré-tribulacional. É antes da tribulação, porque até essa revelação profética, meu querido, que está aqui, ela é perfeita. E olhe bem, irmãos, no verso 10 de Gênesis 7, e aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Que maravilha! O que aconteceu? Noé entrou na arca. E Yeshua diz lá em Lucas 17, como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Noé entrou na arca, a igreja entra na arca celestial, a igreja vai ser arrebatada. Os 7 dias que foram esperados para o dilúvio correspondem aos 7 anos da grande tribulação, meu amado. 7 anos de grande tribulação. Então vão ser 7 dias. Os ímpios aqui estavam se vangloriando de Noé. Os 7 anos de grande tribulação, o anticristo vai governar, os ímpios vão se sentir fortalecidos. Mas ao final dos 7 dias veio o dilúvio, e ao final dos 7 anos vem Yeshua. E ao final dos 7 dias o dilúvio matou a todos. E Yeshua também vai destruir os ímpios, meus irmãos. Você observa lá em Apocalipse, nós vamos aqui, queridos, Apocalipse, nós vamos lá no capítulo 21, aleluia, para você examinar comigo aqui. 19, perdão, Apocalipse 19, aleluia, Apocalipse 19, amém? Olha o que diz, amado, lá no final, não diz que o dilúvio veio ao final dos 7 dias, mas cada dia é um ano, aleluia. E olha o que diz aqui, verso 20, Apocalipse 19, 20, e Yeshua já voltou, aleluia, né? Se você quiser ver os textos dele voltando, está aqui, irmãos, verso 11, Apocalipse 20, 11, que diz assim, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Adonai. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Somos nós. Mas isso aí a gente coloca em outro momento os textos correspondentes. Agora você está vendo que ele está descendo. Final da grande tribulação. E o que acontece no verso 20? E a besta, que é o anticristo, né? Besta e anticristo no Apocalipse são sinônimos. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais das nações que cercaram Jerusalém nesse final da grande tribulação, foram mortos, com a espada que saía da boca, que estava daquele que estava sentado sobre o cavalo, de Yeshua HaMashiach, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Queridos irmãos, tremenda essa palavra. Como foi nos dias de Noé, será também na vida do Filho do Homem. Noé entrou na arca, a igreja vai subir. Noé ficou 7 dias na arca, e aqui na terra, os ímpios se vangloriando. A igreja vai ficar 7 anos na glória, aqui na terra, os ímpios se vangloriando. Pois depois, no final dos 7 dias, veio o dilúvio e consumiu a todos. E no final dos 7 anos, vem Yeshua, oh, aleluia, e vai consumir a todos, meus irmãos ímpios. Por quê, queridos? Porque Yeshua, ele disse, na sua santa palavra, como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem, mas ele avisou, vigiai, para que aquele dia não te pegue de improviso. E vigiar significa obedecer, ouvir e obedecer a palavra do Eterno, na Torá, e as palavras de Yeshua HaMashiach. Querido amado, que esta palavra fale ao teu coração, e você tem aí a grande esperança avivada, que se você for fiel, Yeshua também vai fazer você entrar na arca do arrebatamento. Louvado seja o nome do Eterno, e lembre-se, como foi nos dias de Noé, assim
será também na vinda do Filho do Homem. Daniel 9:27, cada dia vale um ano. Gênesis 7, cada dia vale um ano. Profecia perfeita. Louvado seja Deus, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, Shabbat Shalom, e que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.